Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje faremos as correções das lições de casa 1, 2, 3 e 4 e daquelas primeiras atividades do Tangram que nós realizamos na semana passada, tá? Então, serão das páginas 77 a 81 e da página 27 à página 30. Então, corre pegar a apostilinha de vocês para vocês irem acompanhando a correção junto com o vídeo, tá? Então, vamos começar com a página 77, a lição de casa 1, que dizia assim: o senhor Carlos, da OBJ Construtora, adquiriu vários quadros de diferentes formatos para enfeitar as paredes de entrada central do condomínio. Siga as orientações abaixo e descubra os nomes das figuras geométricas planas, formadas apenas por lados retos e representadas pelos quadros adquiridos pelo senhor Carlos. Então, número 1, escolha uma cor para cada figura. Número 2, preencha a tabela com os nomes das figuras planas e desenha-as no quadriculado abaixo, usando régua. Pessoal, então aqui, ó, na coluna da legenda de cor, cada um escolheu a sua cor, tá? A cor que mais gosta aí, para poder fazer os desenhos depois na malha quadriculada, tá? O que vocês precisam averiguar aí na apostila de vocês é se vocês colocaram o nome das figuras corretamente. Então, uma figura com 3 lados, ela é chamada de triângulo, que é o nome mais comum que nós usamos, ou trilátero, tá? Não precisa... pode até colocar esse aqui, porque é um nominho diferente, que talvez vocês não conhecessem ainda, então pode estar anotando na apostila de vocês também esse nome. Mas se você colocou só triângulo, tá certo também. Só coloca o trilátero para ficar completa a resposta de vocês. Depois, uma figura com 4 lados é chamada de quadrilátero, a figura com 5 lados é chamada de pentágono e uma figura com 6 lados é chamada de hexágono, tá? E depois, lá na malha quadriculada, o tamanho aqui não importa, tá? Não precisa estar necessariamente igual que está aqui no vídeo. O que vocês só precisam estar vendo, se vocês fizeram certinho mesmo, é se o número de lados de cada figura está correto. Então, triângulo, 3 lados, o quadrilátero, 4 lados, o pentágono, 5 lados e o hexágono, 6 lados, tá? Então, confere o de vocês aí bonitinho, tá? Agora, na página 78, a lição de casa 2 dizia assim: em um novo condomínio, o senhor Carlos planeja construir um canteiro de flores em formato retangular com 60 metros quadrados de área. Então, percebam aí que ele já deu a área desse canteiro de flores aí. E também, né, ele já falou que é de formato retangular, então é um retângulo. Aí tá pedindo para traçar no quadriculado abaixo um polígono que possa representar esse local. No desenho, cada quadradinho de 1 centímetro quadrado corresponderá a 1 metro quadrado do canteiro, tá? Então, pessoal, ó, eu fiz aqui, tá, desse formato retangular e eu coloquei 12, eu fiz aqui 12 quadradinhos por 5 quadradinhos, tá? Então, é esse o desenho que eu fiz. Por que que eu fiz 12 por 5? Porque quando eu conto o total de quadradinhos aqui dentro, é igual a 60 quadradinhos, tá? Que é a área desse terreno aqui. Aí, no número 2, falava assim: se a equipe de jardinagem precisa fazer uma cerca para proteger o jardim planejado, quantos metros de comprimento ela terá? Então, olha só, pessoal, cerca é o cercado, é em volta do terreno, tá? Então, o que que a gente vai ter que calcular? As medidas dos lados desse terreno. Então, vamos lá para o espaço de cálculos. Confere se vocês fizeram isso, ó. Então, vai ficar 12 mais 12 mais 5 mais 5. Qual vai ser o tamanho dessa cerca, tá? Vai ser de 34 metros, só isso, 34 metros, que é o tamanho do contorno desse terreno. Tá, que conceito matemático você utilizou para realizar esse cálculo? Nós já sabemos que a soma
da medida dos lados, né? A soma do contorno aqui da medida dos lados, a gente está calculando o perímetro, tá? Então, tomem cuidado, vejam certinho aí na apostilinha de vocês, porque tem um pessoal confundindo muito isso aqui com a área. Então, área é a parte de dentro da figura, perímetro é o contorno da figura, tá certo? Agora, na página 79, a lição de casa 3, tinha aí a malha quadriculada com algumas figuras e de primeiro momento ele pede para vocês estarem calculando a área de cada uma dessas figuras, tá? Como eu já expliquei para vocês na aula online de sexta-feira, existe duas maneiras de estar calculando a área. Ou a gente conta os quadradinhos, tá? Ou a gente multiplica as medidas dos lados. Só que em algumas figuras não é possível fazer essa multiplicação das medidas dos lados, porque essa regra de multiplicar os lados só serve para quadrado e retângulo, tá? Então, aqui na letra A ia dar certo, na letra C ia dar certo, e na letra F iria dar certo. Só multiplicar os lados, a gente já teria a área dessas figuras. Já nas figuras B, D e E, que não é um quadrado e também nem é um retângulo, a única maneira da gente fazer, né, que é mais fácil, é contar a quantidade de quadradinhos, tá? Então, vamos conferir se vocês calcularam certinho aí a área de cada figura. Então, olha só. A figura A eu multipliquei, eu fiz 2 vezes 7, né? Que era 2 por 7, deu 14 de área. A figura B, eu contei os quadradinhos, deu 10 de área. A figura C, daria para multiplicar também, mas seria 6 vezes 1, tá? Daí é muito fácil. Então, a C deu 6 de área. A letra D também 10. A letra E, 14. E a letra F eu multipliquei, fiz 4 vezes 5, que deu 20, tá? Então, aqui é a quantidade de quadradinhos que nós calculamos a área de cada uma dessas figuras. Agora, na página 80, nós precisávamos responder algumas perguntinhas de acordo com a medida dessas áreas. Então, na letra A está perguntando qual figura representa a menor área. Então, era só olhar lá, né? E a gente consegue observar facilmente que é a figura C. Agora, na letra B, está perguntando qual figura representa a maior área. Então, também estava fácil e é a figura F. A letra C, quais figuras têm a mesma área, que a área é igual? Então, são as figuras A e E as figuras B e D, tá? Então, observem aí na apostila de vocês, se vocês colocaram essas figuras aí, né? Esses pares de figuras, A e E é igual a área, e B e D também, as áreas são iguais, tá? Pessoal, agora na letra D tá perguntando qual figura tem o maior perímetro. Então, o que a gente vai precisar fazer para descobrir? Calcular o perímetro de cada uma das figuras também, tá? Do mesmo jeito que a gente calculou a área de cada uma, a gente tem que calcular o perímetro de cada uma também. Como que a gente calcula o perímetro? Fazendo a soma dos lados, tá? É aquela história que a Pro também explicou na aula online de sexta-feira, fazendo os risquinhos para não se perder. Então, vamos conferir se de vocês deu igual aqui da correção o perímetro de cada um. Ó. Então, a figura A deu 18 de perímetro, a figura B, 16, a figura C, 14, a figura D, 16, a figura E, 18 e a figura F também 18 de perímetro, tá? Então, observem que a gente pode estar fazendo essa comparação, né? Que as medidas do perímetro são diferentes das medidas da área, tá? Às vezes, sim, coincide de ser o mesmo valor, mas a gente sabe que são coisas diferentes. Então, pessoal, agora a letra D ficou fácil da gente responder, né? Qual figura tem o maior perímetro? Bom, são as figuras A, E e F, né? Essas três figuras teve perímetro 18. Então, quando comparadas com as outras, apresentam o maior perímetro.
E agora na letra E, algum par de figuras apresenta a mesma área e o mesmo perímetro? Olha lá, agora a gente vai fazer essa comparação. E sim, as figuras A e E apresentam a mesma área. Então, a gente pode ver lá no cálculo de área que nós fizemos, que a letra A e a letra E apresentam a mesma área. Depois, as figuras B e D também apresentam a mesma área. E as figuras A e E apresentam a mesma área e também o mesmo perímetro, tá? Então, olha só quantas informações a gente consegue aí fazendo essas comparações, tá? Então, confiram aí na apostilinha de vocês, vê se está certinho. Se não tiver certo, apague, corrige. E qualquer dúvida, vocês anotem para estarem me perguntando, tá? Pessoal, agora na página 81, a lição de casa 4 diz assim, que a Margarida ela irá reformar a sala de seu apartamento. O retângulo abaixo representa o espaço que ela precisa medir a fim de saber a metragem de piso que deverá comprar. Então, tem aí a medida da sala dela, né, que é 6 centímetros por 12 centímetros no desenho. Lembrando que a cada 1 centímetro de comprimento representa 1 metro na sala real. Aí vem as perguntinhas, ó. Na letra A, qual é a área dessa sala? Então, a gente vai calcular a área. Como a gente calcula a área? Multiplicando as medidas dos lados. Então, estou fazendo aqui, ó, 12 vezes 6, né? Faz a multiplicação que vocês já sabem, que deu 72. Pessoal, situação, problema, precisa ter resposta. Então, a área dessa sala é de 72 metros quadrados, tá? Presta atenção aqui numa coisinha que eu vou falar para vocês. Aqui no desenho tá em centímetros. Então, se eu quisesse calcular a área do desenho, seria 72 centímetros quadrados, tá? Mas ele pediu pra gente a área da sala, tá? Da sala real. Então, a gente pega o 12, multiplica por 6, só que aqui na resposta, ó, é metros quadrados, por causa dessa informação que ele deu pra gente, que a cada 1 centímetro de comprimento representa 1 metro da sala real. Então, confiram se vocês colocaram a unidade de medida aqui na resposta, para o de vocês ficarem certinho também aí, tá? Então, isso aqui é muito importante vocês estarem observando também. Agora, na letra B. Quanto em metragem de piso, no mínimo, ela terá que comprar para realizar a reforma da sala? Então, ela terá que comprar, no mínimo, 72 metros quadrados de piso. Agora, a gente vai lá para a página 27, sobre aquelas atividades do Tangram, tá? Então, pessoal, aí na página 27, na apostilinha de vocês, vocês tinham que ter montado o Tangram, tá? Então, era para ele ter ficado assim, bonitinho. Claro que aqui a Pro colocou um pouquinho maior para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá? Mas o de vocês aí na apostila ficou um pouquinho menor. Então, ó, independente de onde ficou os triângulos, tá certo? O quadrado aqui, o formato, independente disso, o importante mesmo era vocês terem conseguido montar o quadrado, tá? Então, acho que todo mundo conseguiu fazer, mas qualquer coisa também vocês me avisem para eu estar ajudando vocês, tá? Agora, na página 28, a parte 2, falava assim: na China, antes de se aposentar, o Sr. Chang foi um excelente professor que soube com muita habilidade reunir criatividade e conceitos matemáticos rigorosos. Em suas aulas, a cada comparação entre os polígonos do Tangram, várias perguntas surgiam. Um triângulo grande representa que parte do quadrado montado? Você pode provar a resposta dada? Então, pessoal, esse aqui, talvez vocês ficaram com um pouquinho de dificuldade para estar respondendo, mas depois, mais à frente, depois que eu fiz a explicação da atividade número 30, da página 30, talvez tenha facilitado um pouquinho, tá? Então, aqui ele pergunta quantos triângulos do grande a gente precisa para formar o quadrado inteiro, o Tangram inteiro. Então, ficou fácil, né? O triângulo grande, ele representa 1/4 do quadrado montado. Por que 1/4? Porque a gente precisa de
4 triângulos para montar o quadrado inteiro. Então, como que eu represento isso em forma de fração? 1/4, tá? Aí, pessoal, você pode provar a resposta dada? Aí, essa parte é pessoal de cada um, né? Dependendo da forma que cada um conseguiu descobrir isso aqui, tá? Agora, na página 29, o número 1 falava assim: dentre as 7 peças, separe o quadrado e o triângulo de tamanho médio, compare seus tamanhos e encontre uma maneira de verificar se a área de um é maior que a área do outro, tá? Teve gente que mandou foto para mim que eu achei uma graça, que até acabou fazendo o desenho das figuras, eu achei que ficou muito bonitinho, mas vocês poderiam estar pegando mesmo as pecinhas do Tangram e tá fazendo essa comparação, tá? Para descobrir se uma era maior que a outra, se elas eram iguais e tal. Pessoal, as áreas dessas duas peças, elas são iguais, tá? Como que a gente descobre isso? É fazendo cálculo? Poderia ser também, né? Pegando uma régua, medindo e tal. Mas uma outra forma da gente fazer era pensar no triângulo de tamanho médio, né? Dobrar ele ao meio e a gente ia conseguir verificar que ele encaixa certinho em cima do quadrado. As duas peças encaixam certinho no quadrado, né? A gente já viu que o triângulo ele representa metade do quadrado, né? Então, seria uma forma também, se a gente dobra o triângulo ao meio, as duas peças que a gente obtém, a gente consegue encaixar no quadrado, tá? E aí, a gente chega à conclusão que a área dessas duas peças, elas são iguais, tá? Agora, no número 2, separe o triângulo médio e o triângulo grande e compare-os. Verifique quanto um deles é maior que o outro e justifique a resposta dada, tá? Então, aqui também a gente faria a mesma comparação e a gente chegaria à conclusão que o triângulo grande é o dobro do tamanho do triângulo médio, tá? Como que a gente descobre? Também pegando o triângulo médio e encaixando em cima do triângulo grande, a gente consegue observar que o triângulo médio cabe 2 vezes no triângulo grande. Então, a gente chega à conclusão que o triângulo grande é o dobro do triângulo médio, tá bom? Agora, na página 30, é aquela atividade que eu expliquei para vocês no vídeo anterior, tá? Demonstrando lá no próprio Tangram com as peças. Então, vocês só precisam verificar se vocês colocaram a fração certinha, tá? Então, o triângulo grande, ele representa 1/4 do Tangram, o quadrado representa 1/8 do Tangram todo, o triângulo pequeno, ele representa 1/16, o paralelogramo representa 1/8 e o triângulo médio também representa 1/8, tá? Então, eu acredito que ficou bem fácil de visualizar naquele vídeo lá, mas também, pessoal, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, tá? Pessoal, então essa foi a nossa aulinha de hoje de correção. Lembrando que as correções, elas são muito importantes para vocês verem, né, o que vocês erraram, o que vocês acertaram, se ainda continua com dúvida. Então, façam bonitinho e qualquer coisa podem estar me procurando, tá bom? Um beijo, até a nossa aulinha de amanhã.